Gênesis 47, 13. Amém? E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam, e trouxe José o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios e dizendo a José, dizendo: dá-nos pão, porque morremos em tua presença, porque o dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e da ovelha, e das vacas, e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. Irmãos, aqui estava se cumprindo, um sonho que José já havia interpretado, quando o faraó teve um sonho dos 7 anos, 7 vacas magras, depois a maiores abastanças. Então José, ele já sabia que iria acontecer isso. José do Egito, o que ele fez? Ele se precaveu, guardou as coisas, e nesses momentos ele tinha a semente e ele tinha o pão. E nós vemos aqui que os egípcios, eles estavam com fome, e para eles o que era como a solução aqui da fome? O pão. Tanto que eles trocavam alimentos por pão. E continuando o texto, no 18. E acabando aquele ano, vieram a ele no 2º ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado. Acabou o dinheiro, José. E o meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-no nós e a nossa terra por pão. E nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. Amém. José acabou comprando toda a terra do Egito para Faraó. Por causa do quê? Por causa da fome. Em troca, muitos deles em troca do pão. Os egípcios até se colocaram em lugar de servos de Faraó para não morrerem de fome. Quantas coisas nós faríamos por causa da fome? Em quais posições, às vezes, nós nos colocamos por passar fome? Se nós analisarmos aqui esse texto, a fome é uma coisa ruim, né? Mas não, na verdade a fome não é uma coisa ruim. Ter fome e não saciar a fome, não matar a fome é uma coisa ruim. Agora, a fome, irmãos, a fome é um mecanismo maravilhoso que Deus colocou em cada filho. Por quê? Porque se nós não tivéssemos fome, nós não iríamos nos alimentar, né? O bebezinho, o bebê, dali a pouco está faltando alguma coisa, ele chora de fome. Se alimenta, passou. Agora, se nós não passássemos fome, nós iríamos andar. Dali a pouco iria acontecer alguma coisa, como o carro, né? O carro sem combustível não anda. Nós, sem nos alimentarmos corretamente, nós teríamos com certeza problemas de saúde, Então, é um mecanismo muito bom. É um mecanismo que Deus colocou para que cada vez que vai estar faltando alguma coisa no nosso organismo, nós pudéssemos fazer essa busca do alimento. E há 2 ocasiões em que nós não temos fome. Quais são? Primeira, já estamos de barriguinha cheia, já estamos saciados, né? Quem já acabou de sair de uma pizzaria, de uma churrascaria, está com a barriguinha cheia, está saciado, já comeu, já se alimentou, não tem fome. Então, ou estamos saciados ou estamos doentes.
São as duas ocasiões em que não se há fome, porque vem aí gripão e tudo mais, você come por força, mas a fome mesmo não vem. Então estamos doentes. Nós devemos alimentar sempre o nosso corpo, mas e o nosso espírito? Como nós temos alimentado? Porque até o inimigo, o diabo, ele se alimenta, ele come, e ele é espírito. E como espírito come? Vamos dar uma olhadinha lá em Gênesis, volta um pouquinho, Gênesis 3:14. Gênesis 3:14 diz: Então o Senhor Deus disse à serpente. Aqui foi quando, depois que a serpente enganou, porque é o que ela faz sempre, que é o nosso inimigo, o diabo, ele nos engana. Essa foi a sentença que o Senhor deu à serpente. Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Pó comerás. Nós sabemos que essa linguagem é uma linguagem figurada. Pó comerá. Qual é esse pó que ela comerá? Está aqui Gênesis 2:7, volta uma paginazinha. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Nós somos feitos do pó da terra. Mas aí pergunta assim, mas o inimigo vai se alimentar de nós? Não. Falando espiritualmente falando, nós sabemos que nós, após sermos feitos por Deus do pó da terra, nos tornamos carne. E a nossa carne, nós sabemos que é o que milita contra o espírito. São os desejos que vão contra a vontade do Senhor, é a nossa vontade, o que nós queremos. E é disso que o inimigo se alimenta, desse pó, todos os dias. Vamos dar uma olhadinha em Romanos 8. Romanos 8:3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Quando nós fazemos alguma coisa que não agrada a Deus, nós estamos alimentando o inimigo, porque ele quer que nós pequemos. Esse é o alimento dele. Cada vez que nós fazemos alguma coisa que não agrada a Deus, cada vez que nós fugimos da presença de Deus, cada vez que nós não fazemos o que Deus está nos direcionando e fazendo alguma coisa que é a vontade do inimigo, nós estamos alimentando ele. E é isso que ele quer. Porque é disso que ele vive dos pecados, é o alimento espiritual, ele é espírito, ele não come, ele come o que é espiritual. E há em nós, às vezes, não é por querermos, mas estamos alimentando. Irmão, fala para o irmão do lado, não dê comida para o diabo. Porque lá em 1 Pedro 5:8 diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando e rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. É porque ele tem fome. Ele tem fome de pecado, ele quer que a gente peque para ele se alimentar. E às vezes nós não temos consciência disso. Mas e a nossa alma? A nossa alma também tem fome. Que é a parte espiritual. O nosso corpo tem a fome. O nosso corpo tem a fome material, do alimento, da comida mesmo. Mas a nossa parte espiritual, ela também tem fome, irmãos. E Deus é tão maravilhoso que Ele sempre, Ele faz o melhor para nós. E Ele nos oferece o melhor alimento para que nós possamos não alimentar o inimigo e sim alimentarmos o nosso espírito. Dá uma olhadinha, irmãos, em João. Vamos dar um pulinho. Está pertinho aqui. João 4:31. E entrando os seus discípulos, lhe rogaram dizendo... Jesus entrou no lugar. Rabi, come. Porém, ele lhes disse, uma comida
tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns com os outros: trouxe-lhe porventura algo de comer? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Este é o melhor alimento, é o alimento que o Senhor nos dá, porque quando eles estavam falando aqui em comida, Rabi, come alguma coisa? Ele falou: eu vou falar para vocês uma comida que vocês ainda não conhecem. Essa comida é material, mas eu vou apresentar para vocês uma comida espiritual, porque fazer a vontade de Deus e a obra não vai matar minha fome. Se eu passar dali 6, 7 horas sem me alimentar alguma coisa, não vai encher a barriguinha. Então, ele estava falando de um alimento espiritual, que é fazer a vontade de Deus e fazer a obra de Deus. E isso era o alimento para Jesus. E para nós? É alimento para nós? Nós temos comido desse alimento que o Senhor nos ofereceu, essa comida nova, que ele fala que vocês não conheceis. Ele nos apresentou essa comida, fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus. Nós temos nos alimentado desse tipo de alimento maravilhoso. Para quê? Para que não haja fome no nosso espírito e nós acabamos sendo enganados com o alimento do diabo. Ou será que às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso alimento aqui, que nós não nos preocupamos com o nosso alimento aqui? Porque o alimento do nosso corpo, ele sacia a nossa fome e o nosso organismo. Mas o alimento espiritual, irmãos, é aqui, é no coração e a mente nossa. A nossa mente é bombardeada o tempo inteiro. Mas a palavra de Deus, quando você ocupa, você se alimenta desse alimento, se alimenta desse alimento é bom. Quando você come desse alimento espiritual, nós sentimos saciedade, mas mais vontade ainda. Por quê, irmãos? Se nós olharmos atentamente para formas que nós nos alimentamos, nós fazemos aí mais ou menos basicamente 3 refeições: café da manhã, almoço e janta. Para quem segue mais ou menos, tem horários, né? Será que nós alimentamos o nosso espírito também 3 vezes ao dia? Jejum, oração, palavra, oração, louvor. Ou às vezes a gente acorda e fala: Senhor, obrigado por esse alimento, vamos comer, em nome de Jesus, amém. E às vezes nós alimentamos o nosso espírito num domingo, dali a pouco, no outro domingo. Sem a comida do corpo a gente não fica, né? Mas o espírito, ele precisa ser alimentado em todos os momentos. A nossa carne, isso aqui um dia vai acabar. Não que nós não devamos nos alimentarmos. Sim, tem que fazer. É templo do Espírito Santo. Mas nós devemos nos alimentar espiritualmente. É o Espírito que vai ficar eterno. E cada vez mais. Porque nós temos, o nosso espírito, ele tem fome. Ele tem fome de oração, ele tem fome da palavra, ele tem fome da busca de Deus. Mas se o nosso espírito não está sentindo essa fome, tem alguma coisa errada, como nós já vimos. Se o corpo não sente fome quando nós estamos com problemas, né? Estamos ou doentes ou estamos saciados, e o espírito, por que ele não busca? Por que está faltando essa fome? Por que nós não estamos buscando tanto? Tem alguma coisa errada. São os mesmos 2 problemas da carne. É porque ou estamos saciados. Eu já ouvi muito essa palavra. Estou 30 anos na igreja. Já conheço a Bíblia de capa a capa. Estou saciada. Não tenho mais que estar buscando tanto. Indo só de domingo fazer a minha obrigação, tá bom. Ou então, às vezes, nós estamos doentes. Porque se o espírito não está sentindo fome da palavra de Deus, está alguma doença. E nós sabemos que atrás de toda doença há um mal. Então está tendo um ataque do inimigo. E nós devemos buscar os médicos dos médicos para curarmos. Porque é certo e é bom que nós tenhamos fome. Que nosso espírito, ele quer cada vez mais ser alimentado pela palavra do Senhor. E um exemplo assim, do que é a palavra do Senhor para nós. Quando nós estamos com fome, chego em casa, vou abrir a minha geladeira, olho lá rapidinho, o que tem? Eu estou com fome, né? Aí eu vou lá,
não basicamente isso, mas tem uma fatia de presunto, um queijo, eu vou e coloco num pão. O que nós temos? Um sanduíche. Come rapidinho, você vai e come, e aquilo sacia a nossa fome. O que é principal num sanduíche? O recheio? Não, irmãos. Se você tirar o pão, só vai ficar o recheio. O que vai saciar, o que vai matar, o que vai estar nos alimentando é o pão. João 6,51, o Senhor fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Irmãos, é isso que o Senhor tem que ser para nós. Quando nós olhamos, às vezes, para um sanduíche, quando nós estamos com fome, nós devemos buscar saciedade para matar a fome, para estarmos bem alimentados. E o Senhor, Ele é o pão vivo. Se nós estivermos sendo só alimentados pelo recheio, pouquinho, não vai nos fortalecer. E Ele fala, eu sou aqui no versículo 48, eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida. É Ele quem nos alimenta. É a palavra do Senhor quem vai estar alimentando a nossa vida espiritualmente, irmãos. Vocês viram lá no Egito? Faltou o quê? Pão? Eles trocavam animais por pão. Porque o pão sempre simboliza o quê? O Senhor, a palavra do Senhor, o alimento espiritual para as nossas vidas. E às vezes nós nos contentamos com o alimento num domingo, e o espírito vai ficando fraquinho, aí dali a pouco chega no domingo, aí ele se alimenta um pouquinho, aí ele vai... E durante o dia, ou então, muitas vezes nos portamos como crianças e queremos o alimento direto na boca. Nós mesmos não buscamos. Nós recebemos, mas nós não buscamos a comida, o alimento espiritual. E o Senhor fala, busquem. E o Senhor fala, eu sou o pão da vida. Ele fala no versículo 35, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O Senhor é maravilhoso, é Ele quem alimenta a nossa vida espiritual. Irmãos, a fome, é muito bom termos a fome espiritual. Termos a fome do corpo também para buscarmos o alimento, mas ainda mais a fome espiritual. Por quê? Porque se o nosso corpo, o nosso espírito, sentir fome e ele não for saciado, o inimigo sabe que o nosso espírito tem fome. E ele poderá lançar os dardos e nos enganar. Irmãos, não deixamos que a falta de alimento espiritual, a falta do pão da vida, que é Jesus, nos torne escravos do pecado e a gente acaba alimentando o inimigo. Que nós busquemos cada vez mais alimentarmos o nosso espírito com a palavra, oração, jejum, busca. Essa busca seja constante, esse alimento na nossa vida seja constante, não só quando dói o calo, não só no domingo, mas que nós busquemos. Nós alimentamos o nosso corpo, mas principalmente o nosso espírito. Amém, irmãos? Meu pedido para o Senhor nessa noite é que cada vez mais nós tenhamos essa fome espiritual, venha crescer em cada um de nós, essa busca pela palavra e pelo pão da vida que é o Senhor Jesus. Amém?